Caros companheiros de ideal que nos assistem nesse momento, que de certa forma reflete uma longa trajetória de trabalho, de realização, pois estamos comemorando 107 anos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Essa instituição, por onde transitaram tantas criaturas, líderes, trabalhadores, necessitados, e que no seu entorno sempre esteve provocando bem-estar, trazendo mais estabilidade à vida psíquica, auxílio ao mundo material daqueles que necessitavam e, principalmente, traduzindo um ideal, o ideal de servir, o ideal de constituir-se cada vez mais em plenitude na vida. A todos, nesse momento, que tenhamos a melhor inspiração para emular o nosso entusiasmo, para animar as nossas atitudes, para nos fazermos perseverantes, caridosos, vivendo uma experiência significativa da vida, ao participarmos de uma comunidade esta centrada no ideal do Evangelho, é vivido agora pelo Espiritismo. Pedem-nos os companheiros líderes deste momento que falemos sobre a fé e a perseverança no ideal. Em primeiro lugar, precisamos atinar para o valor do ideal. O que é que ele tem de importante na vida das pessoas, na vida como um todo, na experiência cotidiana, na definição de papéis sociais, no modo de valorar as coisas. O ideal, entendemos nós hoje, é aquilo que nos alimenta a psique, o ser, para as grandes realizações da nossa própria vida. Claro que a palavra grandes aí vai variar de pessoa para pessoa, mas o que é importante é verificar que ele dá sentido à própria vida. Ele confere significado àquilo que nós fazemos usualmente. Ele nos faz transitar, portanto, no meio dos sonhos, no meio das aspirações mais relevantes para a nossa vida. Sem ideais, nós tendemos a viver de uma forma muito primária, concentrado apenas na sobrevivência, no instinto de conservação, e não passamos disso, o que às vezes se constitui um ideal para algumas pessoas, porque não ultrapassaram essa faixa de atendimento das suas necessidades básicas de segurança, de sobrevivência e de afeto. Mas aqui se trata de algo muito especial. Trata-se do ideal baseado no pensamento espírita. Então, a história muda. O modo de encarar o ideal se transforma num sentido muito próprio, que é a evolução. Nós podemos imaginar o sonho que já possuímos na literatura espírita ao nos falar sobre o homem de bem e os bons espíritas. No homem de bem, nesta mensagem, está elencada uma lista de virtudes, de qualidades, de comportamentos que, quando lemos, sentimos que precisamos caminhar nessa direção. É o nosso sonho, é a nossa aspiração. Mas estudando mais profundamente o pensamento espírita, as suas entrelinhas, os seus cantos de página, as suas páginas comentadas por Kardec, descobrimos algo fundamental. É que o nosso sonho pode ser muito maior, pode ser muito mais vasto. Esse ideal chama-se viver como espírito de primeira ordem, espírito puro, co-criador cósmico. Já imaginaram o que significa isso? O que quer dizer co-criador cósmico? O que é sentir-se realmente espírito na sua plenitude, no seu potencial cada vez mais manifesto, tal como ele é na origem? Já imaginaram o que é se sentir no estado de bem-aventurança, né? De felicidade
e transcende a todas as formas, as querelas, as situações vivenciais, pois estamos além do tempo, do espaço e tudo isso que é a nossa vida cotidiana? Já imaginaram sentir-se partícipe de uma comunidade de espíritos puros, como nos relata Emmanuel no seu livro A Caminho da Luz, que existir esse movimento, essa comunhão de seres que já chegaram a esse tipo de vivência mais plena? Ou em linguagem evangélica, já se imaginaram o filho pródigo que retorna ao lar e é recebido em festa pelo Senhor? Em outras palavras, a separatividade entre o homem e Deus desaparece por completo? Como seria o nosso viver no mundo se essa consciência já estivesse presente em nosso existir? Como seriam as nossas relações, o nosso modo de trabalhar na vida, aquilo que nos aparece, o nosso modo de valorar as coisas, se percebêssemos que já somos potencialmente a divina criação? Toda a vida transformada em algo divino. Tudo que fazemos, tudo que propomos, tudo que damos significado, tudo que nos ocupamos, divinamente bem cuidado. Porque nós somos, sabemos isso do pensamento espírita, o princípio inteligente do universo, criação divina. O ideal tem essas características de parecer distante, inalcançável, impossível de ser realizado. Mas é aí que reside a sua potência, a sua força, a sua condição de atuação. No passado, alguém escreveu que podemos adotar 3 tipos de condutas na vida. A conduta dos fatigados. Estão cansados. Nada lhes interessa em termos de progresso, nada lhes encanta em termos de vida. O melhor é desaparecer. O melhor é recolher-se na sua concha. Viver o mínimo de relações, a não ser aquelas necessárias para a sua sobrevivência, mas idealmente mesmo, o melhor era não existir. Os fatigados normalmente estão em estado de pessimismo. Tudo encara como problema, como dificuldade, como algo que não pode ser transposto. E mesmo aquelas vivências que outras pessoas vão se sentir como prazerosas, eles estão tão desencantados que ficam se lembrando no dia seguinte, quando essas atitudes e essas atividades não mais existirão. Dizem alguns que a maioria dessas pessoas provavelmente se afinaria com o filósofo Schopenhauer e viveria, então, o seu mundo interior, única e exclusivamente, tentando anular-se, apagar-se, desaparecer. Não creem na vida, não têm sentido do mundo, do existir, não conhecem a esperança. São os fatigados. É possível que estas pessoas não existam permanentemente no nosso mundo, na nossa convivência. Mas, de vez em quando, é preciso estar atento, porque o ideal aí esmaeceu-se por completo. O sonho desapareceu naquilo que ele tem de mais exuberante. A aspiração voltou-se para a nulificação. E isso não se pode chamar de aspiração. Cuidemos disso, porque alguns estarão envolvidos em quadros depressivos muito importantes e que poderão levar-lhes à inação, à inanição e à própria morte. Morte corporal e morte psíquica. Mortos-vivos perambulando pelo mundo porque não sabem caminhar a não ser para a estagnação. Mas existirão outros que estarão envolvidos na vivência do prazer. Nós poderíamos chamá-lo, como fez o autor, de boas vidas. Esses sim, esses têm algo a conquistar, algum palco para brilhar, alguma coisa para deixá-los
eufóricos, de alguma maneira. Esses têm um movimento próprio de buscar, com o mínimo de esforço, o máximo de satisfação. Né? A turma do levar vantagem, do apropriar-se do mundo de alguma maneira, de modo em que se sinta seguro, satisfeito, capaz de realizar suas aventuras, suas vivências as mais variadas. Mas não lhes peçam muito esforço. Não queiram que eles possam traduzir algo de novo e de significativo. Não esperem que eles sejam criativos e renovadores, porque simplesmente eles querem gozar a vida. Como diriam os antigos, carpe diem. Hoje, imediatamente. O hedonismo, o prazer, né, do momento próprio. Por que isso? Porque encara a vida como uma passagem rápida que precisa ser usufruída, né? Que precisa ser realmente experimentada com esta relação de máximo gozo e mínimo trabalho. Eles, se pudessem, inventariam uma bebida que lhes desse toda a euforia do bebê, mas que não houvesse ressaca. Dizem alguns que eles seriam admiradores, né, do romancista, de certa forma filósofo André Gide, que propunha algo semelhante. Vejam vocês que muitas vezes estaríamos nisso, né? Pensando, olha, o amanhã, que é amanhã? Amanhã todos estaremos mortos, então gozemos, usufruamos, né? Nos excitemos com o que há no mundo, porque isto é o único prazer possível da vida. E assim, teremos pessoas, de certa forma, eufóricas, fazendo boas fotos para as redes sociais, mostrando o que estão vivendo aqui e acolá, da sua própria intimidade, para dizer, veja como eu vivo prazerosamente. Esses, algum gozo, já aproveitam. Mas há um outro grupo, provavelmente minoritário, que nós chamamos de entusiastas. Esses estão interessados no ato criativo. Nada de estagnação, nada de gozo pelo gozo imediato, mas o ato criativo. Estão entusiasmados por algo que lhes atrai. Às vezes, um mundo desconhecido, às vezes, um saber que ninguém alcançou ainda, uma estesia nunca trabalhada, uma beleza jamais vista, alguma coisa do gênero, um filosofar mais profundo, com respostas mais significativas, indagações inesperadas da vida. Esses normalmente não se adequam às regras e às normas de natureza social. São idealistas para o meio em que vivem. São sonhadores. Às vezes são denominados de utópicos, inclusive porque, né, utopia para os normais é uma patologia, uma anormalidade, uma falta de capacidade de pôr os pés no chão. Mas esses sonhadores vivem uma alegria genuína, uma experiência de crescimento muito significativo, um modo de construir-se enquanto constrói as realidades que vão ocorrendo no cotidiano da vida. Nós lembramos de um Thomas Alva Edison, que chegou, inclusive, a patentear 1.014 inventos e que nunca se satisfez com as aparentes derrotas nas circunstâncias em que ele vivia, e que seus companheiros já desistiam e ele experimentava para o novo alcançar. Nós lembramos de figuras as mais variadas que não acreditaram que isto ou aquilo era impossível e tornaram realidade. Claro que esses são um grupo minoritário de exceções na vida em relação ao meio, já que o meio vive apenas na mediocridade.
vive apenas da normalidade, que às vezes é apenas uma patologia que nós chamamos normose, porque ela não nos auxilia, ela nos prejudica de alguma forma, né? O viver, o sentir, o estar no mundo. Mas essas figuras vivem muito melhores do que as anteriores. Não melhores para fora, pelo contrário. Como bem lembra Castro Alves no seu poema As Veros e o Gênio, essas pessoas se deslocam de tal maneira da ordem comum, da norma vigente, da situação presente, que elas são abandonadas, exorcizadas como negativas, combatidas, vilipendiadas ou simplesmente ignoradas. É assim que acontece com todo pioneiro da evolução. É desta forma que a média trata o idealista em alto nível, né? Aquele que tem realmente uma proposta espiritual muito significativa. Mas nem sempre teremos esta condição. Não chegamos a ter esse ideal, nesse nível de se deslocar da própria média da população, e ela simplesmente não nos perceberá como idealista. Nós podemos dizer que o pensamento espírita, nas suas origens e no seu caminhar, é um ideal muito diferenciado em relação à média da população. As crenças, de um modo geral. As crenças estas que estão subsidiadas por um paradigma que é o paradigma materialista, que acredita no espaço, no tempo, na matéria, que valora a competição, né, como marca de sobrevivência, que está interessada no utilitarismo das coisas, que acredita que tudo se resolve em termos de conhecimento, numa zona sensorial, física, portanto, e que não sabe nada do ser espiritual. Esta é a vida da média. Média não somente como povo, mas como conhecimento acadêmico. Envolvidos nesse modo de sentir e de pensar a realidade, traçam-se os valores, né? Traçam-se as atitudes, traçam-se as possibilidades de convivência de um modo geral. É claro que um mundo que vive entre o nascimento e a morte, um mundo que vive em função de uma corporeidade, não pode ter um sonho tão vasto, tão grandioso como o paradigma espírita. Todos que estamos envolvidos nisso precisamos compreender como esse ideal é vasto, é grandioso, é importante do ponto de vista da evolução cósmica, porque esse ideal significa superar as barreiras do cotidiano, pensar, sentir e agir para acendrar-se na manifestação do potencial de espírito que nós somos. Não à toa que Allan Kardec, indagando os espíritos, encontrou como resposta a seguinte questão sobre o materialismo, que o espiritismo era o seu maior inimigo e que o papel do espiritismo era exatamente esse, de transcender essa cultura restrita, limitada, física, por algo muito mais rico, muito mais profundo, muito mais pleno, muito mais vasto, metafisicamente muito superior, que se chama viver espiritualidade. O espiritismo traz essa noção, viver espiritualidade. Alguns dirão, mas isso já existia na filosofia, isso já existia na religião. O espiritismo inova ao trazer para o mundo empírico, o mundo das formas, o mundo da pesquisa científica, este conhecimento que subsidia as religiões, que subsidia a filosofia, e faz uma síntese muito especial, muito significativa, para compreendermos que todas as esferas culturais, ciência, filosofia, arte, religião, são subsidiadas por um princípio diretor, que é a evolução, e um sujeito construtor da história, o espírito. É fácil perceber isso? Não é.
Por mais que intentemos, ainda estamos tirando apenas uma ponta do véu que esconde a vida espiritual. Não somente a vida espiritual de natureza anímico-mediúnica percebida, mas a vida espiritual, da essência, espírito, que é muito mais ampla e vasta do que a vida da chamada erraticidade, o mundo espiritual, ou mundo pós-morte. O ideal espírita é capaz, então, de trazer luzes para toda a fenomenologia que acontece no mundo, inclusive mostrando as nossas escalas, os nossos momentos existenciais como estações de progressão espiritual. Esse ideal nos leva a caminhar, do ponto de vista ético, do egocentrismo, que é natural, que é produto da evolução, para a ideia de totalidade, para alguns chamados de modelo globocêntrico, e mais que isso, uma ideia de totalidade que não é só a convivência dos seres sencientes, seres materiais, seres biológicos, ou até mesmo da fisiosfera, mas a convivência interexistencial, a convivência de tal maneira em crescendo que, no final, compreendemos que tudo se resume numa convivência com Deus, uma comunhão com Deus, uma perfeita manifestação de uma relação que, na verdade, é uma busca de não separatividade. Então, o Espiritismo traz esse universo imenso, e é por isso que é um ideal. É por isso que é um sonho. É por isso que é uma aspiração. Como pode a humanidade compreender, no seu dia a dia, na sua vivência cotidiana, que está com os espíritos convivendo com aqueles seres que já se foram, ou que vêm de outras galáxias, de outras civilizações, nos auxiliar? Como pode compreender se ela é profundamente limitada pela consciência sensorial? Muitas vezes encontramos pessoas de alto nível intelectual, colegas, que me dizem: o Espiritismo é lógico, o Espiritismo é coerente, o Espiritismo tem respostas para múltiplas coisas. É uma pena que seja uma grande ficção. Não conseguem apreender esse ideal. Vocês vão me perguntar: mas o conhecimento, eles não possuem? Sim. Mas o conhecimento não é a vivência. O conhecimento não é a sintonia, mesmo que ainda não haja uma plena vivência, com aquilo que está sendo mostrado. Recordo-me de alguns que me disseram: que livro fantástico é o Nosso Lar. Nunca vi ficção tão bem elaborada. Até o autor, são dois, um no mundo físico e outro nesse mundo espiritual. O outro disse-me: como é coerente, lógico, orgânico esse pensamento palingenésico, reencarnatório, uma lei que fecunda tudo isso e me dá a cada um o que merece, como a lei de causa e efeito. Pena que a gente não verifica nada disso na realidade. O que campeia, dizia ele, é a injustiça, é o sofrimento, é a angústia da vida. Não compreendeu a lógica espírita. O terceiro me disse: aquele médium, dizia-se médium, figura carismática, importante na vida da gente, importante pelos dizeres da época da juventude. Agora sei que não há mundo espiritual. Tudo não passa de um inconsciente coletivo, como bem descrevem as teorias psicológicas e psiquiátricas da metade do século XX, na sua primeira metade, e não apreender o Espiritismo. Outro ainda me disse: gostei profundamente do pensamento espírita. Como ele bafejou a minha vida de luzes especiais. Gostei, inclusive, da reencarnação. Conceito basilar para mim. Tinha 18 anos. 13 anos de trabalhos de evangelização. E ele, então, disse-me: gostei tanto da reencarnação
que deixarei o espiritismo para a próxima encarnação. Eu prefiro viver sem ele. O que eu quero chamar a atenção é que as pessoas que adentram o movimento espírita, que buscam o ideal espírita, que resolvem se propor a esse sonho e vivê-lo de alguma forma, essas pessoas provavelmente têm algum diferencial que se pretende que sejam trabalhadores da nova era, trabalhadores de um momento evolutivo diferenciado, e que sintonizam, e que apreendem as suas lições e dizem: eis a grande tarefa para a minha vida, com esse tesouro que eu não posso desperdiçar. É isso que o ideal espírita nos faz. Nos acorda, nos mostra como podemos ser muito mais do que nós já somos nesse viver e nessa experiência diária. Sim, ele nos mostra tudo isso, mas é claro que para vivermos esse tipo de experiência, temos que fazer a nossa parte. Temos que realizar o nosso trabalho. E como alguém dizia, em ciência vale também para o trabalho evolutivo. Um momento de inspiração e muitos anos de transpiração. Precisamos, sim, de movimentos e movimentos internos, subjetivos, de autoconstrução, sem o que não alcançaremos o desenvolvimento apropriado, ou a criação de novos sentidos e novas possibilidades para enxergarmos o que a doutrina espírita nos traz. E eu vou lhes mostrar algumas demandas da nossa vida. A primeira delas, sentir esse espírito. Perceber esse espírito. Claro que nós podemos responder que eu sou um espírito encarnado quando nos perguntam. Mas a questão é mais profunda. É saber se eu sou capaz de, vivendo no mundo corporal, com essa condição física, que funciona como uma espécie de ergástulo, de prisão na percepção de alguns, se eu sou capaz de me sentir além do tempo, além do espaço, naqueles momentos de inflexão íntima, de introspecção, muito bem lembrados por Leon Denis, e que eu sinto que não estou prisioneiro do corpo. Que sou capaz de dizer, eu tenho um corpo, mas não sou este corpo. Eu tenho um mundo emocional, mas ele não é a minha identidade. Eu tenho um mundo de pensamentos, mas não me confundo com os pensamentos. Eu tenho um mundo de valores, mas eles são minhas construções. Tudo isto, valores, crenças, pensamentos, emoções, sensações, são minhas construções no mundo da impermanência, na transitória. Vida que vou levando. Eu não sou nada disso. Estou além disso, muito além disso. E perceber isso na sua vivência, na sua interioridade, na sua introspecção. E viver segundo essa característica. Capaz de dizer, como os estoicos faziam, você está maltratando o meu corpo. Mas é meu corpo, não sou eu. Ou como dizia Estevão, o Sinédrio, órgão político, religioso da Galileia, da Judeia, ou melhor, da Palestina, naquela época, condenando a morte, ele dizia, o Sinédrio tem mil modos de fazer meu sofrimento físico, mas nenhum deles de me tirar a ligação com Cristo. Podem mexer com o meu corpo, mas não com minha essência. Ora, isto é uma experiência extremamente valiosa para a nossa consciência de ser que nós somos. Eu não estou falando de acreditar pura e simplesmente em vida após a morte, em comunicar-se com os entes espirituais que estão sempre no nosso entorno, dessa ou daquela forma, de estabelecer relações anímico-mediúnicas com esse tipo de realidade,
que é algo necessário no nosso crescimento evolutivo. Eu estou fazendo um desafio maior. É ter consciência do além-mundo físico, do além-mundo da erraticidade. Perceber-se essência. Esta é a perspectiva que nos traz o Livro dos Espíritos. As formas, mesmo aquelas animadas por um corpo perispiritual, como é na linguagem espírita, são formas adaptáveis às circunstâncias, trabalhadas nas circunstâncias. E sendo espírito, potência divina, criação divina, representando Deus no mundo, a imanência divina, manifestar o divino que sempre foi e sempre será. Tornar-se na existência aquilo que é em essência. Já perceberam esse desafio? Esse ideal? Está no texto espírita isso. Mas há um segundo desafio que é fundamental. É o desafio da superação da separatividade. Numa primeira instância, da separatividade dos seres que somos comuns. Estamos humanos. Vale a pena lembrar, não somos humanos. Estar é uma condição transitória. Ser é uma condição definitiva. Já imaginaram perceber que cada uma dessas formas humanas que representam os seres da civilização, da humanidade por inteiro, estão apenas separadas porque a consciência é limitada. Se veem, na maioria das vezes, como concorrentes, como adversários, como inimigos, e isso chega a tal ponto em matéria de ignorância que se estabelecem formas de destruição das vidas corporais, em nome do poder, em nome da política, em nome da religião, em nome até de filosofias. Na prática, se vive isso dessa maneira. Triste ignorância, que nos leva a ter guerras, que nos leva a confrontos ideológicos, os mais variados, porque não percebemos que somos individualidades que formam uma coletividade, um organismo muito mais vasto, a comunidade dos espíritos, ora encarnados, e que essa comunidade, pelo nome já se diz, tem unidade, algo em comum, algo vivencial nas suas origens. No fundo, lá nas origens, dizem os espíritos, todos somos o princípio inteligente do universo, que depois se individualiza como espíritos. Mas, ao se individualizar, não deixa a sua condição de pertencente à totalidade que nós já somos e que já vivenciamos e que já experienciamos de um modo geral. Esse é um desafio extremamente importante. O desafio da convivência. O de olhar e perceber como um organismo, que cada um é célula, com um papel diferente, com uma função diversa, com habilidades, tendências, aptidões variadas, mas que todas convergem para que um organismo se estabeleça, funcione, atue naquilo que é a sua preservação de totalidade. Nós descobrimos, então, que somos, ao mesmo tempo, uma unidade coletiva, um todo-parte, isto é, somos individualidades formada de individuações menores até o infinitesimal e formadora de individuações maiores até a plenitude e o infinito. O outro passa a ser visto de outra forma, de outra maneira. Enxergamos o mundo agora como alguém que tende à união das pessoas, à compreensão da diversidade, à inclusão, à alteridade, porque percebemos que somos um grande organismo. Hoje em dia, alguns biólogos já dizem que Gaia, a Terra-mãe, é um organismo vivo e que nós somos células desse organismo, algumas cancerígenas, destrutivas, outras produtivas, organizadoras. Isso é uma visão
ainda que, de certa forma, não seja aceita universalmente, quase mítica, é uma visão que se aplica principalmente ao mundo dos espíritos. As correntes, as comunidades que nós vamos criando como espíritos que nós somos pela unidade. Não vamos temer a perda de identidade. Não é assim. Nós formamos uma nova confluência, uma nova organização mais vasta, mais rica, com propriedades novas, com capacidades novas, e mantemos a nossa contribuição enquanto individuações. É por isso que, quando vemos falar-se em união dos espíritas, sabemos que estamos falando de um processo vasto, desafiador, que é entregar-se à comunhão, à partilha de ideias, a vivências, todas elas norteadas pelo processo chamado evolucionário. Esse é um desafio importante para nossas vidas, para o significado do nosso existir, para a atuação que precisamos estar no mundo. Mas há um terceiro desafio que nasce da nossa própria gênese. Nós somos seres que poderíamos não ter existido, portanto, somos criados. Dizemos, tecnicamente, somos seres contingentes. É verdade que a tese espírita diz que, uma vez criado, sempre existiremos. Sempre essa essência persistirá. Não somos eternos como Deus, mas alguém criou um termo novo. Não somos temporais como as coisas que passam. Somos eviternos. Uma vez criados, nos manteremos porque fomos gerados com a condição essencial de criação divina imortal. E imortal aqui não significa simplesmente sobreviver à morte física. Não é isso, é transcender a tudo que nós imaginamos de impermanente, inclusive as formas chamadas espirituais. É isso que é a verdadeira imortalidade. Ora, esse ser que nós somos, um dia compreenderá que transcender o humano, ir além desses limites que são da própria evolução provisória, nos fará chegar àquela condição íntima de unificação, agora com Deus, o ser criador. Esse é o grande sonho que a devoção, que a lei da adoração, de certa forma, nos emula, nos estimula a procurar. Mergulhar em Deus. Fazê-lo de tal maneira que um dia possamos dizer que estamos em comunhão com Ele, experienciando esta vida cósmica, essa vida plena, essa vida realizadora, e que é fundamental para que o cosmos, enquanto ordem, se manifeste na sua totalidade. Vejam que sonho vasto, imenso, grandioso nos acena o pensamento espírita. Não simplesmente viver humanamente, que às vezes se torna demasiadamente humano. Experimentamos, então, somente essa vida quase inconsciente em termos de espiritualidade e muito próxima da animalidade. Não. O desafio nosso é exatamente esse de sonhar grandiosamente para tornar com esforço, com vontade, com criatividade, com ações cada vez mais conjuntas, o sonho virando realidade. O sonho de autoconhecer-se, essa introspecção íntima, de ir além da forma, nós dizemos que tem a marca registrada da cultura grega. Que no templo de Delfos havia uma inscrição popularizada pelo grande filósofo Sócrates, inspirador da doutrina espírita, e dizem alguns, companheiro de Kardec no ato de fazer as perguntas.
conhece a ti mesmo. Terás adquirido a grande sabedoria da vida. Ir além das próprias aparências, das formas transitórias e chegar à essência do que nós somos. Mas isso não nos estaria pleno e a tradição cristã vai nos trazer uma lição muito rica de convivência. É a lição do amor ao próximo, do fora da caridade na salvação, da vivência em coletividade, em comunidade, melhor dizendo, da vivência do outro com o outro em crescimento. Isso nos faz seres amorosos, unidos por uma ideia, por um ideal, por um sonho, que nos faz nos realizarmos de alguma forma. Mas ainda temos a tradição de ir para o transcendente, esse terceiro movimento, que é fundamental nos nossos sonhos, que é encontrar Deus, sentir Deus, perceber Deus. Isso, a tradição indiana é muito rica, muito forte, e que no Livro dos Espíritos aparece uma mensagem de Paulo dizendo: é preciso gravitar em torno de Deus. Ele é o grande atrator, dizemos nós. Ele é aquele que nos espera, é o amor que nos ama e que espera uma resposta amorosa livre nossa. Encontrar Deus, sentir Deus, deve ser a nossa meta cotidiana, o nosso grande sonho. Porque uma vez realizado isso, todas as outras questões estarão superadas, estarão vencidas. Quem possui tanto em termos de ideal como nós espíritas? Claro que alguns, em outros credos, em outras situações, se enriqueceram de alguma memória evolutiva e construíram seus próprios passos. No Espiritismo, temos a grande síntese do saber. Nós podemos nos deleitar com a ciência e os seus produtos. Mas aqui a ciência do espírito, a ciência da transcendência material, a ciência do mundo espiritual, que nos é desvelada em livros mediúnicos muito interessantes. Se nós tomarmos do Memórias de um Suicida, a psicografia de Ivone Pereira, nós vamos encontrar lá uma universidade, a legítima universidade evolucionista espiritual, os seus cursos, as suas demonstrações, os seus experimentos. Isso nós precisamos trazer para este mundo, para esta realidade física. O Espiritismo nos oferece um filosofar profundo. Praticamente transforma aquilo que nós estávamos acostumados no mundo do filosofar, porque coloca o espírito em primeiro lugar, a primazia do ser sobre o ter, e constrói valores inteiramente novos. Esses valores são o nosso vir a ser. Hoje nós vemos alguns copiando, traduzindo em novas formas essa ideia do espírito como manifestação plena. Só que não traz o espiritismo isolado como eles fazem. Traz baseado numa experiência empírica, uma experiência sensorial. O espiritismo nos abre caminhos para a religiosidade de profundidade, a religiosidade que vai além do credo, do culto, da devoção a figuras carismáticas, do comportamento mítico, mágico. Nos diz que a fé verdadeira deve ser aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não atribui simplesmente aos nossos voos do sentimento e da intuição a veracidade perante o mundo das formas, pelo mundo dos pensamentos. O Espiritismo nos traz uma religião que é chamada dinâmica, interior, de certa forma, refletindo a pessoalidade e o seu nível evolutivo.
O Espiritismo nos fala do belo, da arte, de como isso pode ser construído, trazendo as mensagens da dinâmica evolutiva para os palcos dos teatros, para os recitais, para as prosas, para a literatura poética de um modo geral. O Espiritismo é uma grande síntese de metodologias que inaugura a possibilidade da época do pleno conhecimento. E mais ainda, o Espiritismo nos diz que o existir depende da capacidade de manifestação do ser, que é preciso que nasça em cada canto do mundo o gênio que capte as sinfonias cósmicas, sejam elas as da arte propriamente dita, mas as sinfonias do filosofar com as grandes respostas, as sinfonias do revelar o mundo das formas pela ciência e as sinfonias dos encontros divinos que se fazem excelsitudes místicas no nosso viver. Tudo isto é o sonho espírita. E nós estamos envolvidos nele. Nós tivemos a grata oportunidade de compartilharmos estas ideias nesse momento histórico do Centro Espírita, o nosso querido Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. É esse o ideal, o vasto ideal que tem como modelo, como possibilidade evolutiva já realizada, a Jesus de Nazaré. Que nós escolhemos, em nosso caso pessoal, tentar vivenciar os mandamentos que ele nos traz. Aquelas frases assertivas, aquelas frases imperativas, tipo, perdoa 70 vezes 7 vezes, tipo, vai e vende tudo que tens, renuncia a ti mesmo e segue, dá para os pobres a tua riqueza, terás o tesouro que buscas, o tesouro da vida eterna. Tipo, amai o próximo como a si mesmo, ou brilhai a vossa luz diante dos homens para a glória de Deus, ou ainda não resistais ao mal, amai os vossos inimigos, e como corolário, ele nos acena dizendo que é possível ser perfeitos, como perfeitos é o Pai Celestial. É esta a mensagem tão exuberante e tão fora de época evolutiva que o Espiritismo tenta reviver e que depende de nós. Então, sonhar um sonho impossível, batalhar, trabalhar para fazê-lo acontecer, nos parece a grande saga do Espírito nas suas manifestações. Não nos contentemos com o trivial. Não pensemos que viemos a esta encarnação para sermos cidadãos bem comportados, pagando impostos em dias e cuidando dos afazeres cotidianos, pura e simplesmente. Aos espíritas nos cabe a enorme, imensa tarefa de fazermos a evolução interior se manifestar no mundo e provocar a renovação social, provocar a reconstrução, o redimensionamento dos valores, provocar a transformação das instituições. Não é pouca coisa. Não é tarefa para deixarmos como algo secundário em nossas vidas, como se fôssemos seres materialistas, pessoas que de vez em quando buscam espiritualidade nas horas de reuniões, as mais variadas que existem nos arraiais espíritas. Não é isto. Não é isso que os pioneiros pensaram para o pensamento espírita e os seus seguidores, os chamados por Kardec espíritas professos. Ele nos convida a sermos desafiadores, a tomarmos da nossa experiência vivencial e fazer com que ela se transforme num reflexo de Deus, num reflexo do Evangelho atualizado pela linguagem espírita.
Isso é o que nós precisamos fazer. Essa é a tarefa de cada centro na sua grei, na sua microcomunidade, nas suas relações com o seu entorno. Brilhar esta luz, essa luz do Espírito, para a glória de Deus no estágio humano. Todos estamos, então, desafiados a isso. Quantos obstáculos? Muitos. E o principal deles, nós mesmos. O nosso passado. A nossa experiência pregressa, que teve grande valia e que nos acomoda, que nos faz querer viver desse próprio passado, dos prazeres do passado, dos gozos do passado. Nós mesmos somos o obstáculo ao nosso próprio progresso. Claro que o mundo pode ser facilitador, é aqui e acolá, e o centro espírita deve ser esse campo de facilitação. Mas o grande obstáculo é a vivência interna do sonho que encontra resistência no passado que não quer desaparecer. Mas, em compensação, tem a energia de um futuro que quer nascer para ser mais vasto, incluir o passado, não é destruí-lo, mas vivenciá-lo agora, em outro aspecto, em outra possibilidade, noutra experiência significativa. Companheiros, nós temos uma tarefa, como diz Castro Alves, desatar os grilhões da moderna escravidão. E a moderna escravidão é a vida que nós levamos, a vida materialista. E mais ainda, lembrando Castro Alves, temos a grande tarefa de volvermos para a grande luz de onde nascemos. Podemos experienciar isso em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer trabalho que nós estejamos. É preciso colocar a presença divina em tudo que fazemos. E é por isso que alguém nos disse um dia, chamando a atenção para essa possibilidade: mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em si mesmo, Deus. Mergulhado no transcendente, Deus. Somente Deus. Sem alto, sem baixo, sem nascimento, sem morte, sem tempo e sem espaço. Somente Deus. A busca do divino pode ser a fonte máxima de inspiração que nos dará a energia para perseverarmos, para prosseguirmos, para atuarmos com galhardia frente aos obstáculos do mundo. E se vierem as inquietações decorrentes do mal-estar que podemos gerar porque buscamos o divino, estejamos atentos, prossigamos seguindo a nossa consciência de profundidade em estado de oração. Não viemos para nos enquadrar no mundo. Não viemos para atender os reclamos de uma sociedade materialista cheia de problemas, dificuldades, patologias. Viemos para superá-la. Não creiam em menos do que isso. Não aspirem ser espíritas e ficarmos limitados à vivência do cotidiano. Sonhem. Sonhem como os pioneiros de 1915, que abriram uma espécie de picada na caminhada evolutiva da cidade de Salvador, construindo esse Grêmio. Imensas dificuldades externas e, quiçá, quantos problemas interiores. E eles fizeram bastante para o seu tempo. Pensaram o pensamento espírita cuidando das criaturas, inclusive criando escola, que um dia José Pititinga, o inspirador do movimento espírita de unificação, trouxe seu apoio. O educandário se amplificou, cresceu nas formas de atuar, no jeito de atender às necessidades.
E tudo isso sim, são expressões da própria realidade que vamos construindo, trazendo o ideal para o mundo das nossas civilizações triviais. Então pensemos nisso neste dia e sonhemos. Sonhos vastos, amplos, grandiosos, como fizeram os primeiros cristãos ao trazerem para a vida cotidiana o espírito de uma comunidade, onde diziam que tudo era comum a todos, a riqueza, a pobreza. Viviam como um pensamento e um coração unificados. É um sonho. E quem sabe, um sonho que se amplifica com o nome de Rede Espírita Federativa Estadual, todos participando daqueles eventos que unificam mais ainda as pessoas para que sejamos um coletivo que tem implicações práticas, implicações sociais, implicações espirituais mais intensos porque estão unificados no princípio, naquilo que é de fundamento, naquilo que é de experiência de profundidade. As formas, o jeito de ser, de estar, podem variar. Mas há um momento em que o sentimento une, o pensamento é similar, e aí formamos a grande grei da família espírita. Que estes dias de reflexão, de comemoração, de lembrança dos pioneiros, inspirem a todos vocês, companheiros, e que marchemos juntos para a grande alvorada que é a libertação nossa dos grilhões do materialismo. Deus nos abençoe, nos inspire e que continuemos sempre pensando na plena caridade, com a perseverança desejável e com a fé que nasce da compreensão mais profunda do que somos, de onde viemos e para onde vamos.